Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma palavra ao seu coração. Eu queria chamar a sua atenção, você que vai ouvir esta mensagem, e você vai perceber o perigo que é alguém tá distraído na presença de Deus, o risco que alguém corre em estar na presença de Deus e distraído, não levar a sério aquilo que da parte de Deus a ouve. Olha aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 9, diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, está se falando aqui do sono espiritual, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Percebe aqui, queridos irmãos, que alguém chamado Eutico, enquanto o apóstolo Paulo pregava em Troade, esse alguém estava distraído durante a pregação. Esse alguém não estava tendo nenhuma consideração pela palavra de Deus. Esse alguém, enquanto a palavra era pregada, esse alguém ignorava a palavra, achava que não precisava aprender. Enquanto o apóstolo Paulo pregava, esse alguém não dava nenhuma importância à palavra, aquele tipo de pessoa desobediente, aquele tipo de pessoa que às vezes está até dentro da igreja e o pastor prega, fala, Deus ensina, Deus mostra, Deus ele instrui, Deus fala que a pessoa não vai para tal lugar, a pessoa desobedece e vai. Deus fala, não anda com pessoas erradas, em maus companhia, como ele diz, não vos assentei na mesa com os escarnecedores, a pessoa senta na mesa com os escarnecedores. Deus fala, não bebe, a pessoa bebe. Deus fala, se afasta de lugares errados, a pessoa não se afasta. Há pessoas que insistem na desobediência, insistem na rebeldia, na ignorância do coração, até quando cai. E quando cai, fica se perguntando por que eu caí. Fica se perguntando por que estou sofrendo. Fica se perguntando, mas o que houve para que isso esteja acontecendo comigo? A pessoa fica procurando resposta para um problema, sendo que o problema é a própria pessoa. Foi o caso de Eutico. O apóstolo Paulo pregava, ele estava distraído, ou seja, desobediente. Enquanto a palavra era pregada, ele estava dividido entre o mundo e a palavra, entre o mundo e Cristo. Ele estava distraído entre o pecado e a santidade. A Bíblia diz, não servir a dois senhores, ou serve a Deus ou não serve. Se for para servir dividido, é melhor ir para o mundo logo de uma vez, porque Deus não aceita servir ele dividido. Era exatamente o que Eutico estava fazendo, assim há muitas pessoas. Por isso há muitas pessoas sofrendo, está distraída dentro da igreja. A palavra está sendo pregada, Deus está ensinando, Deus está instruindo, mas muitas pessoas estão na janela como Eutico. Por isso há pessoas que estão perecendo, estando dentro da igreja. Por isso há pessoas que estão sendo escravas, há pessoas sendo amordaçadas, há pessoas, queridos irmãos, sendo escravizadas, porque a palavra está sendo pregada, mas poucas são as pessoas que a ouvem. Será que isso não está acontecendo com você que me ouve agora? A palavra estava sendo pregada, mas Eutico estava na janela distraído, dividido. Ele, ao mesmo tempo que ouvia a palavra, ouvia também o mundo. E aí o diabo sopra, não vai na igreja tal dia, aquele alguém não vai, prefere ir para o passeio. O diabo sopra, não vai na igreja hoje, espera o fulano na tua casa, tem o almoço. O diabo sopra, não, você não precisa ir para a igreja hoje, vai lá naquele outro teu compromisso, deixa Deus em segundo plano. O diabo sopra, você não precisa ir para a igreja todo dia. Daqui a pouco tem pessoas que estão passando mal, tem pessoas que estão sofrendo porque tem dificuldade em ouvir a voz de Deus, mas tem facilidade em ouvir o adversário através de pessoas erradas. Eutico estava exatamente assim. Sabe o que aconteceu com Eutico? Ele caiu do terceiro andar abaixo, caiu, foi arrebentado nessa queda que ele teve. Deixa eu olhar para você e te perguntar: quantas vezes a vida já te arrebentou? E talvez você que me ouve, talvez não aprendeu ainda. Quantas vezes ainda você vai ter que se arrebentar para aprender que não pode ficar longe de Jesus? Quantas vezes você vai ter que ser judiado pela vida para entender que teu lugar é na igreja, na presença de Deus e não no mundo?
Quantas vezes o diabo vai te judiar, te escravizar, te prender para você entender que não se pode ficar longe da presença de Deus? É óbvio que acontece exatamente isso, dividido. Só que tem pessoas, queridos irmãos, que vai morrer e nunca vai aprender. Porque tem pessoas que preferem o mundo do que a Deus. E por isso tem pessoas que o sofrimento delas nunca vai passar. Porque elas nunca se decidem o que de fato elas querem. O tempo todo é da igreja, mas está distraído. E a distração é um perigo. A distração é algo que atrai as pessoas. A distração é algo que leva as pessoas a viver dividido, estando na presença de Deus. A distração é algo que impede alguém de ser curado. A distração é algo que impede alguém de se libertar de um vício. A distração é algo que separa alguém da presença de Deus. A distração é algo que não deixa alguém viver em santidade. A distração é algo que pode levar alguém a perder a salvação. Por quê? Por causa da distração. Foi exatamente o que Eutico estava fazendo. De repente Eutico caiu do terceiro andar abaixo. E quando Eutico caiu do terceiro andar, olha o versículo de número 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, lhe disse: não vos perturbeis, que a vida dele está. Voltou e continuou sua pregação, deixou Eutico lá. Paulo deve ter dito assim: não, Deus ele só está ensinando para com Eutico, de que ele não deve estar distraído na minha presença. Por isso que Eutico caiu. Por isso que Eutico foi todo arrebentado. Por isso que Eutico sofreu essa queda, esse tombo do terceiro andar. Como um sinal de Deus, como se dissesse assim: na minha presença não pode andar distraído, na minha presença não pode ter distração, na minha presença o tempo tem que ser para me ouvir, na minha presença tem que ouvir somente a mim, mais ninguém. Não adianta estar na minha presença e distraído entre a minha presença e o mundo. Ou ouve a Deus ou ouve o mundo, ou anda com Deus ou anda com o mundo, ou serve a Deus por completo ou não serve. Essa é a razão de muitas pessoas estar caindo na presença de Deus. Essa é a razão de muitas pessoas estar sendo judiada, mesmo estando dentro da igreja. Essa é a razão de muitas pessoas estar sendo escravizada, amordaçada. Essa é a razão de muitas pessoas não conseguir viver em santidade. Por quê? Porque está na presença de Deus e distraído, está dividido entre Deus e o mundo. Então cuidado, queridos irmãos. Cuidado com a distração. Porque a distração é algo que separa o ser humano de Deus. A distração é algo que impede alguém de ter comunhão. A distração é algo que separa alguém da sua própria salvação. E alguém que na presença de Deus vive distraído só tem a perder. Então cuidado com a distração, porque quem vive distraído cai mais cedo ou mais tarde. Quem vive distraído na presença de Deus não prevalece. Quem vive distraído na presença de Deus mais cedo ou mais tarde leva a rasteira da vida. Quem vive distraído na presença de Deus, mais cedo ou mais tarde o diabo consegue dominá-la. Então tome cuidado com a distração. Se você que me ouve é alguém que anda distraído, tome cuidado antes que o pior te aconteça. Tá bom? Que você possa olhar para si mesmo, para suas atitudes como cristão e se perguntar se você não é alguém que está distraído na presença de Deus. Tá bom, meus amados? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Boa reflexão em nome de Jesus.